Olá pessoal, então nós estamos aqui com o PET de matemática do 8º ano, a semana 1. Então vou explicar para vocês as atividades da semana 1. Nessa semana 1, o nosso tema é números e nós estamos estudando as habilidades do ensino fundamental, habilidade 07, significa que ela é do 7º ano, né, de matemática, e o código da habilidade é 0,4A. Então, ensino fundamental é a etapa, 7º ano é a turma, é a série, matemática é a disciplina e o código 0,4A e a 12A, né, que é problemas envolvendo operações com números inteiros e problemas envolvendo operações com números racionais. Então, são essas duas a nossa habilidade, o nosso conteúdo dessa semana. Aqui ele faz uma breve apresentação dos conjuntos numéricos, né? Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, e aqui ele faz uma breve apresentação do conjunto dos números racionais, e ele trouxe aqui uma definição de número racional muito bacana, tá? Que é uma definição matemática, representada pela letra Q. Então, esse conjunto numérico é nomeado pela letra Q. Tem uma razão para isso, tá, gente? Um motivo para isso. A letra Q vem da palavra quociente, que é o resultado de uma divisão e que é o resultado de uma fração. Em matemática, quando nós falamos quociente, quando nós falamos divisão, quando nós falamos razão e quando nós falamos fração, são termos sinônimos, tá? Todos querem dizer a mesma coisa. E aí, então, o número racional é um número fracionário, A sobre B, gente, ele usa letras aí para fazer uma generalização. Poderia ser 2 quintos, 3 quartos, 5 sétimos, 6 oitavos, 5 nonos, enfim, qualquer fração. Então, ele usa aí A sobre B, né? Tal que, essa barrinha, tá? Essa barrinha tem um nome, tal que A pertence aos inteiros e B também pertence aos inteiros, mas com uma ressalva, que o asterisco havia uma ressalva nesse conjunto, que significa conjunto dos números inteiros com exclusão do zero ou conjunto dos números inteiros diferente de zero. Significa que naquela razão ali A sobre B, o B não pode ser zero. Verdade, né? A gente nunca viu uma fração com denominador zero, né? A gente nem saberia ler essa fração com denominador zero. Seria o quê? Por exemplo, 5 sobre 0, negativo 8 sobre 0, negativo 100 sobre 0, não existe, né? Zero não aparece no denominador da fração, né? Zero não tem zero no denominador. Então, é uma definição aqui bacana. E aí ele faz aqui um resuminho falando das operações, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão com números inteiros. Aqui multiplicação, divisão, lembrando que a gente faz joguinho de sinal, né? Mais com menos com menos, menos com mais. A divisão também. Aqui a adição, vale lembrar que a adição de números negativos, se eles têm sinais iguais, você repete o sinal. Se eles têm sinais diferentes, você faz uma subtração e dá o sinal do número maior em unidades absolutas, né? Então, ele colocou ali, por exemplo, ó, o mais 2 mais menos 3. O menos 3 é maior em unidade absoluta. 3 unidades, 2 unidades. 3 unidades é mais. Aí diminui 3 menos 2. 1. 1 negativo. E quando fica 3 positivo, ó, menos 2 mais 3, aí o 1 fica positivo. Menos 2 mais 3, o 3 é maior e ele é positivo. Então, ali também. Está explicadinho ali, fazendo uma revisão. E ele trouxe aqui também, ó, a ideia de você transformar a fração para número decimal, que você pode dividir o numerador pelo denominador. Vai lembrar que numerador é o cara que fica em cima e denominador é o cara que fica embaixo, beleza? Então, ó, mas ele não trouxe essa ideia da divisão, não. Ele trouxe uma transformação através das frações decimais. Fração decimal, professor, o que é isso? É aquelas frações que lá no denominador aparece 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, ou seja, potências de 10. E aí, quando uma fração comum, a gente chama assim uma fração comum, o denominador dela é um divisor de uma dessas potências de 10, ou seja, um divisor de 10, ou um divisor de 100, ou um divisor de 1000,
eu posso transformá-la para uma fração decimal fazendo uma multiplicação da fração. Então, ele colocou aí dois exemplos para a gente ver. Ó. 1/2. O 2 é divisor de 10. Então, 2 vezes quanto dá 10? 2 vezes 5. Então, eu vou multiplicar 1 por 5 também. E aí, eu vou encontrar a fração 5/10. A fração 5/10, ela é uma fração, ela é a fração 1/2 multiplicada por 5. Então, a gente diz que as duas frações elas são equivalentes. Lembra de fração equivalente? A gente estuda fração equivalente lá no 6º ano. Quando eu multiplico ambos os elementos de uma fração, numerador e denominador, por um mesmo número natural, eu obtenho uma fração equivalente. E vice-versa, quando eu faço uma divisão, né? Quando eu divido uma fração por um mesmo número natural, divido o numerador e o denominador por um mesmo número natural, eu obtenho uma fração equivalente. Então, 1/2 e 5/10 é equivalente. E aí, eu represento 5/10 na forma decimal, 0,5 linguagem informal ou 5/10 linguagem matemática correta, 5/10 também na forma decimal, tá? Então, tanto a forma decimal como a fração decimal, a leitura é a mesma, 5/10. E aí, 23 centésimos, negativo 23 centésimos, negativo 23 centésimos na forma decimal, 0,23. Percebam, gente, a correspondência entre a quantidade de casas decimais e a quantidade de zeros do denominador da potência de 10. 5/10, uma casa decimal e o denominador é 10, ou seja, tem um zero. Negativo 23 centésimos, duas casas decimais e o denominador é 100, então dois zeros no 100. E o 2 125avos, que ele fez a mesma coisa, multiplicou ali por quanto para obter 1000? 125 é divisor de 1000, tá, gente? 125 vezes 8 dá 1000. Se você fizer essa continha no seu caderno, 125 vezes 8, você vai achar 1000. E aí ele multiplicou 2 vezes 8 também e achou a fração 16 milésimos. Então, 16 milésimos na forma decimal também. E aí, está falando aqui da correspondência dos 2 zeros, 3 zeros, 1 zero e as casas decimais. Vamos às nossas atividades, então. Pessoal, na questão número 1, ele tem aqui falando de um torneio, e aí ele colocou os resultados ali. Foi um torneio disputado em 6 rodadas pelas equipes A, B, C e D. E ele fala assim, ó, quando a equipe vence, ela ganha 2 pontos. Quando ela perde 1 ponto negativo, ela fica com 1 negativo. E quando ela empata é 0. Como que eu quero que vocês façam essa atividade? Eu quero que vocês construam uma tabela para mim. Eu até comecei a construir uma aqui, ó. Olha aqui, primeira coluna, dividi ali no meio, rodada, equipe. Aí coloquei na linha da tabela as rodadas, coloquei primeira, segunda, terceira e quarta só. Vocês vão colocar aqui a quinta e a sexta, porque são 6 rodadas. Tem que completar a minha tabela ali. E as equipes, ó, A, B, C, D. Façam com régua, caprichado, organizado. Mostram que não somente vocês são bonitos, mas como vocês sabem fazer coisas bonitas também. Caprichado, organizada, beleza? E aí, ó, na primeira rodada, olha o que aconteceu na primeira rodada, ó. Equipe A e B empatou e a equipe D ganhou da equipe C. Então, ó, A e B empatou 0 e 0. A D ganhou 2 pontos, a C perdeu negativo 1. E aí vocês vão completando aqui as pontuações de todas as rodadas de todas as equipes, completando a tabela ali. Aí depois vocês vão responder para mim, ó. Letra A, qual a pontuação da equipe? Então você vai somar a linha, ó. Equipe A. Você não soma coluna, tá, gente? Você soma linha. Equipe A, você vai somar a pontuação dela. 0 mais a pontuação da segunda, mais a pontuação da terceira, mais a da quarta, mais a da quinta, mais a da sexta. Então, a equipe B também, ó. 0 mais a pontuação da segunda, mais a da terceira, mais a da quarta, mais a da quinta, mais a da sexta. Então, vocês vão somando linha, beleza? E assim somam a pontuação de todas as equipes. Equipe B, escreva as equipes em ordem da primeira à última colocada. E questão 2. Veja o diálogo entre Felipe e Rosa na imagem a seguir e responda por eles. Então está perguntando assim, ó, o diálogo Felipe está falando assim, Rosa, quais os dois números inteiros negativos cuja soma é menos 7 e o produto é 10? Então eu até coloquei um exemplo aqui para vocês verem, ó, o menos 6 e o menos 1.
menos 6 mais menos 1, a soma dá menos 7. Só que quando eu multiplico, não dá 10, dá 6 positivo. 6 vezes 1 é 6, menos com menos mais. Então, vocês têm que sair à procura, sair à caça. Dois números, cuja soma dá 7, aí vão ser os dois negativos, né? E o produto dá 10. Aí vai ser os dois negativos também, porque menos com menos, na multiplicação, menos com menos é mais, né? Então, vai ficar 10 positivo. Aí saem à procura aí. E a Rosa, ela fala assim, ó, eu vou pensar. Enquanto isso, me responda. Quais os dois números inteiros, um positivo e outro negativo, cuja soma é 1 e o produto é negativo 12? Então, olha só, eu quero só dar uma dica para vocês aqui, que o positivo, nesse caso aqui, ele vai ser uma unidade a mais, pensando só em unidades absolutas, a mais que o positivo. Como se fosse, por exemplo, 5 e 4, menos 5 positivo, 4 negativo. Mais 5 menos 4. Aí mais 5 menos 4, o resultado é 1 positivo. Só que o produto dá negativo 20 e não negativo 12. Então tem que pensar aí, tá bom? Fica como dica para vocês. Seguindo, aqui ó, a 2 está falando da variação de temperatura, tá? No deserto. No deserto nós temos altíssimas variações de temperatura, tá, gente? Por quê? Porque é uma região seca, não tem umidade, não tem água lá, então não tem umidade. Sendo assim, durante o dia faz um calor terrível e durante a noite faz frio com temperaturas abaixo de zero, tá? Então ele até colocou aí, por exemplo, numa determinada região desértica, que a temperatura chegou a negativo 1,8 e a variação foi de 39,5. E aí, quanto foi então essa variação? Foi de 39,5 e chegou a negativo 1,8. Como que vocês vão achar isso? Galera, a temperatura, aí ele está perguntando assim, ó. Vamos ver o que ele está perguntando aqui. Qual foi a temperatura máxima? Ah, tá. A temperatura máxima vai ser essa temperatura mínima, que é menos 1,8. Eu estou assim porque eu estou filmando, aí eu estou tapando a minha frente e eu não consigo ver, mas eu vou tirar aqui. Aqui, agora minha letra vai ficar melhor. Menos 1,8 mais a variação de 39,5. Tá vendo? Então, vocês vão precisar resolver essa continha. Aí, lembra da ideia, tá? Ó, é um positivo e outro negativo. Quem que é maior? O 39. Então, acaba que vocês vão fazer uma continha de menos. Vocês vão pegar 39,5 e vai diminuir 1,8 e vai dar o resultado do maior. Vai dar o sinal, perdão, vai dar o resultado, o sinal do maior, o sinal de positivo, porque o maior é o 39,5 e ele é positivo. Tranquilo? Depois, ó, a B é para vocês comparar aqui, ó. Paula gastou 35% do seu salário com lazer e 13,25 avos para pagar as contas do mês. Ela gastou mais com lazer ou com as contas? Então vocês vão comparar. Ó, eu peguei o 35% e transformei para fração. Eu tinha jogado ali na forma decimal, mas eu prefiro que vocês comparem fração. Acho que vai ser mais fácil para vocês. Então, fica 35 centésimos na forma de fração. Aí vocês vão transformar o 13,25 avos também para fração. Fração com denominador 100, tá, gente? Transforma aí fração com denominador 100. O 25, ele é divisor de 100, tá? É só vocês pensarem. Aí vocês vão pensar assim, 25 vezes quanto que dá 100? Ah, 25 vezes tanto. Então, vocês vão vir aqui nessa fração, ó, e vai colocar 100. 100, né? E aí, vocês precisam achar o numerador aqui. O numerador é esse raciocínio. 25 vezes quanto que eu multipliquei para dar 100? E aí, esse quanto que eu multipliquei, vocês vão multiplicar o 13 também. Pelo mesmo número que você multiplicou o 25 para achar 100, você vai multiplicar o 13 por ele e vai achar o numerador aqui. E aí depois, como os denominadores são iguais, é só vocês compararem qual que é o maior. E aí o que for maior, você vai conseguir responder o exercício. Com quem que ela gastou mais? Com lazer ou com as contas do mês? Seguindo a letra C, ó.
A C está falando que a água é fundamental para a hidratação, não só do corpo humano, mas também dos animais. E aí ele está falando do exemplo de um cão, que deve ingerir em torno de 25 a 30 ml de água para cada meio quilo de seu peso, diariamente. Sendo assim, qual a quantidade diária mínima de água um cão que pesa 16,7 kg precisa ingerir? Gente, olha só, 16,7 quilos, então a metade disso vai dar quanto, hein? Quanto vai dar a metade? Ó, a metade de 16, um meio é a metade, tá, gente? Então, olha só, a metade de 16, é fácil saber, né? Aí o 7, vamos pensar o 7. A gente pode pensar assim, que é 7 quilogramas. Então é 0,7 kg. Vamos pensar essa parte decimal aí. Essa parte decimal é 0,7 kg. 0,7 kg é como se fosse 350 gramas. Perdão. Olha eu dando a resposta para vocês, gente. Meu Deus do céu. É como se fosse 700 gramas. E aí a metade de 700 gramas é 350 gramas. Aí agora dá para saber a metade disso aí, não dá? Do 16,7, com isso que eu falei aqui, não dá para saber a metade? Aí vocês vão multiplicar por 25 e por 30. Vocês vão ter que fazer duas continhas. Por quê? Porque é um intervalo. Então vocês têm que saber de quanto até quanto que ele tem que ingerir de água. Então vocês multiplicam essa metade do 16,7 por 25, multipliquem ela também por 30, e aí vocês vão responder o exercício. Olha, a quantia que um cão deve ingerir, que esse cão deve ingerir de água varia em torno de tanto a tanto. O tanto a tanto é a multiplicação. Tranquilo? Aí vocês façam aí. E eu acho, vamos ver se nós acabamos, né? Aí, gente, vocês façam as atividades, mandem para mim fotos das atividades e se tiverem dúvida ainda, vocês podem me procurar, que eu tiro as dúvidas de vocês no privado. Na segunda-feira eu vou postar a correção.